Olá, tudo bem com você? Sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrada, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Seja bem-vindo ao canal do Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar vocês, profissionais tanto da qualidade quanto do meio ambiente ou da saúde e segurança do trabalho, a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde vocês atuam. Hoje eu quero bater um papo com vocês e falar justamente sobre as responsabilidades do empregador e dos empregados referentes à NR35. Isso mesmo. Vamos fazer um bate-papo, discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre estas responsabilidades e falar um pouquinho de treinamento também referente à NR35. NR35, né? Mais especificamente, norma regulamentadora que fala e que rege sobre trabalho em altura. E antes de entrar na NR, conversar com vocês e discutir sobre as responsabilidades de cada uma das partes envolvidas nessa atividade, eu quero fazer uma reflexão com você. Você, como pessoa física, né, na sua casa, no seu apartamento ou dos seus vizinhos, já viu alguém realizando trabalho em altura sem as devidas seguranças, sem os devidos dispositivos, enfim, sendo realizado um trabalho totalmente inseguro? Então, né, a gente às vezes pensa que a NR é só voltada para a relação empregado e empregador, mas muitas das vezes a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Como assim, Gustavo? Bom, se você mora na sua casa, no seu apartamento, enfim, vai realizar uma obra, uma manutenção, a instalação de um fechamento de sacada, conserto no telho, instalação de antena, enfim, qualquer atividade que necessite ser realizada em altura. Você já parou para pensar que você pode cobrar do seu contratante, do seu contratado, na verdade, né? Uma atenção especial, uma preocupação com a realização desse trabalho em altura? Nós, profissionais da área da segurança do trabalho, temos essa consciência e deveríamos, né, quando o prestador de serviço é nosso, alertar com relação a estas situações para que o risco seja eliminado, minimizado, enfim, para que a gente possa ter uma, um, uma prestação de serviço mais adequada. E isso normalmente não acontece. Então faço aqui o alerta a vocês que contratam esses prestadores de serviço para que pelo menos se atentem na hora de realizar essa atividade. Visto, por exemplo, pegar um exemplo que eu falei do fechamento da sacada, né? Os prédios hoje eles têm 20, 30, 40 andares. Imagine esse colaborador, esse prestador de serviço no 40º andar fazendo a instalação de uma sacada com um pé no parapeito, sem cinto de segurança, enfim, qual é o risco disso e como é que a gente vai analisar isso? Se esse rapaz por por algum motivo acaba sofrendo uma queda e não tem segurança nenhuma. Então acho que vale a pena a reflexão e por isso que eu quero trazer esse olhar hoje das responsabilidades tanto do colaborador quanto do empregador, para que a gente possa também, de alguma forma, fazer um paralelo e aplicar isso também no nosso dia a dia, fora esse vínculo empregatício de CLT, né? Mas sim nesse vínculo de prestador de serviço e contratante, né? Então, vamos olhar para a NR35 e ver o que, que ela trata, o que, que ela fala dessas responsabilidades tão importantes para a execução dessas atividades. Então, eu estou lá no item 35.2 da NR, onde ela vai trazer para a gente as responsabilidades e a primeira coisa que ela traz é a responsabilidade do empregador. Garantir a implementação de medidas de proteção estabelecidas nessa norma. Aqui a gente está falando de acesso por corda, ponto de ancoragem, enfim, todos os itens necessários para uma realização de trabalho em altura com segurança. Então, isso é responsabilidade do empregador. Ou seja, o empregador tem que fornecer estas medidas para que o trabalho seja executado sem alguma intercorrência.
Depois ele fala assegurar a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho. Toda atividade que é feita, toda atividade que é realizada, deve ser feita uma análise de risco. Ou também uma análise preliminar de risco. Então, o que significa isso? Vou iniciar as minhas atividades. Antes que eu comece, eu vou fazer uma análise das condições e das situações que eu vou encontrar nesta realização da minha atividade. Quais são os riscos envolvidos e, dependendo da situação, eu vou ter que emitir uma permissão de trabalho. O que essa permissão de trabalho vai trazer para a gente? Ela vai avaliar as condições, vai avaliar os riscos, vai avaliar e verificar se as medidas que estão ali sendo aplicadas são adequadas para aquela atividade, e aí você tem uma autorização para a realização daquela atividade. Então, você pode ter tanto a análise preliminar, ou a análise de risco e a permissão de trabalho. Individualmente ou em conjunto. Eu faço a análise preliminar de risco, em seguida eu faço a permissão de trabalho e só eu começo as minhas atividades. Então, existem esses dois artifícios administrativos que são muito importantes para o trabalho em altura e que devem ser realizados. E isso quem deve cobrar, quem deve executar é o trabalhador. Perdão, o empregador. Depois, ele vai falar lá, desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Se eu tenho uma frequência, se eu faço trabalho em altura todos os dias, eu vou desenvolver um procedimento para esta atividade, para esta realização desse trabalho. Então, tudo aquilo que é rotineiro, eu vou elaborar o procedimento, vou capacitar, vou orientar e vou informar o trabalhador de como que é aquele procedimento, e aí sim isso vai ser executado ao longo do tempo. Depois ele fala em assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementações de ações de medidas complementares à de segurança aplicáveis. Vou olhar para o ambiente, vou olhar para tudo aquilo que está sendo executado, vou fazer um estudo, vou planejar e vou implementar medidas para as ações, para a realização do trabalho em altura. O que ele está querendo dizer aqui? Que o trabalhador, que o empregador tem por obrigação, por responsabilidade, olhar para as condições, olhar para as situações e identificar quais são essas atividades que vão ser realizadas em altura, seja ela rotineira ou não rotineira, e realizar um estudo de quais medidas eu vou aplicar nestas atividades que vão ser realizadas em altura. Então, é o nosso famoso reconhecimento de risco e, posteriormente, a adoção de medidas de controle para esse reconhecimento de risco. Vou reconhecer, vou entender como é que é o meu ambiente, como é que é a minha estrutura dentro da minha empresa, e a partir daí eu vou adotar medidas de controle. Responsabilidade do empregador fazer esta análise. Vamos reforçar aqui, né? Responsabilidade do empregador normalmente não é o dono da empresa ou as pessoas que tomam a decisão pela empresa que vão executar isso. Você vai ter as pessoas responsáveis para que, e com conhecimento para isso, né? Que é o SESMIT, para poder auxiliar o empregador nestas atividades, né? Na definição, nos estudos, enfim, toda essa condição, todo esse reconhecimento de risco. Quem vai dar o aval, quem vai cobrar deve ser o empregador, mas quem vai executar, quem vai colocar a mão na massa é o SESMIT, por exemplo, com as suas pessoas com responsabilidades e autoridades. Num trabalho em altura, você vai ter uma pessoa, um engenheiro específico para falar de sistemas de ancoragem, por exemplo, né? Cálculos, linha de vida e tudo mais. Isso tudo exige um certo conhecimento, um certo desenvolvimento de cálculos e algumas coisas para que você possa aplicar de maneira adequada e que vá suportar o trabalho realizado em altura. Então, isso é muito importante a gente ressaltar também. Depois disso, ele traz para a gente que
o empregador deve adotar providências necessárias para acompanhar os cumprimentos das medidas de proteção estabelecidas por essa norma. Reforçando, não é o próprio empregador, não é o dono da empresa, pode ser, lógico, né? Mas não, normalmente não é ele que vai lá olhar, mas sim o SESMIT, que representa o empregador nesta situação, vai verificar se tudo aquilo que está sendo pedido nessa norma está sendo executado e está sendo aplicado de maneira adequada para que não aconteça algum acidente dentro da realização dessa atividade. Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. Então, é, voltando aqui, não adianta simplesmente você adotar as medidas se você não vai comunicar os seus trabalhadores. Então, aqui a norma está trazendo para a gente que, olha, você adotou as medidas, você vai ter que informar os seus colaboradores, você vai ter que capacitá-los, você vai ter que treiná-los e, quando isso for atualizando, você também vai comunicar essas atualizações aos empregadores. Parece meio óbvio, né? Mas não acontece muitas vezes na realidade. Você faz a alteração do processo, você faz a alteração das medidas e não é comunicado às pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então é importante ressaltar, alinhar isso. Alterou no processo, alterou a medida de controle, adotou novas medidas, enfim, teve qualquer alteração na realização das atividades, deve-se comunicar o trabalhador com relação e, se possível, capacitá-lo, treiná-lo nesses novos procedimentos, nessas novas medidas de controle. Isso é extremamente importante para que o trabalhador possa realizar a atividade de maneira correta, de maneira coerente. Né? Garantir que o controle garantir que qualquer trabalho em altura só inicie após adotadas medidas de proteção definidas pela norma. Né? Então, não adianta você sair executando a atividade, preciso fazer a limpeza da calha hoje. Chego lá, coloco o cinto e vou lá e acabou, né? Simplesmente assim. Não, existe todo um procedimento que deve ser elaborado, deve ser seguido, como a gente já comentou aqui um pouquinho, antes da realização da atividade propriamente dita. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Um exemplo, né? Vou fazer a limpeza do telhado, vou fazer a limpeza lá da calha do telhado. Num dia que provavelmente estava ali meio nebuloso, né? Não sabe se chove, se venta e tudo mais, e eu trabalho em altura. Faço todo o procedimento, a hora que eu coloco o pé no telhado para começar a limpar, o tempo começa a ventar e começa a ter princípios de chuvas com raio. O que eu vou fazer? Interrompo a atividade imediatamente. Faço o meu procedimento de descida e só vou realizar a atividade a partir do momento que eu estiver com condições adequadas para a realização da mesma. Então é importante salientar isso. Começou o trabalho, qualquer condição, qualquer situação que você identifique que vá gerar alguma inconsistência ou algum acidente durante a realização do trabalho, suspende, faça o procedimento de descida e interrompe na hora. Né? Eu posso fazer algo durante a atividade que vai neutralizar esse risco. Ok, aí sem problema nenhum. Mas, normalmente, você deve interromper. Mas está meio ventando, tá naquela garoa, tal. Tem uma condição insegura, interrompa. É isso que ele está querendo trazer aqui para gente. E tudo isso que a gente está comentando, tudo isso que eu estou falando com vocês, é responsabilidade do empregador garantir essa situação. Né? Então, volta a reforçar, né? Normalmente o trabalhador, ele não vai colocar, ou o trabalhador não, o empregador, né? A pessoa que toma a decisão pela empresa, seja diretor, gerente ou o próprio dono da empresa, normalmente ele não se atenta a isso, ele delega essa responsabilidade a algum departamento ou alguma pessoa com responsabilidade e autoridade para isso. Então é muito importante, neste momento, o SESMIT, que
é representante do empregador, deve atuar, porque o SESMIT tem conhecimento para isso, ele tem estudos para isso, ele tem normas para isso, então ele vai representar o empregador nesta situação e vai comunicar o empregador e o empregado sobre essas situações e sobre a interrupção. Então veja o papel importante do SESMIT dentro desta realização, dentro dessa atividade. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para o trabalho em altura. Então eu tenho que saber quais são as pessoas que vão executar a atividade, quem que vai autorizar isso. De novo, né? O empregador vai transferir ou vai delegar essa responsabilidade para o SESMIT e o SESMIT vai dizer como é que vai funcionar isso. Quem que autoriza o início do trabalho em altura? É o engenheiro de segurança do trabalho? É o técnico? É o encarregado? Quem que é essa pessoa? Quem que tem essa responsabilidade e essa autoridade? Assegurar que o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja a forma será definida por análise de risco, de acordo com as peculiaridades da atividade. Então, não vou realizar a atividade simplesmente lá sozinho, pego a autorização e vira as costas e o técnico vai embora, o engenheiro vai embora. Não, tem que ter alguém observando, supervisionando a realização dessa atividade. Então, você, dentro da sua área, tem que elaborar uma sistemática para essa supervisão. E assegurar a organização e o arquivamento dos documentos previstos nessa norma. Você tem aqui alguns documentos, como a gente já citou aqui, pelo menos três: a análise de risco, a análise preliminar de risco e a permissão de trabalho, que são documentos que envolvem as atividades realizadas em altura. Esses documentos devem ser devidamente arquivados, registrados, e tudo isso você tem que ter uma gestão desses documentos. Então você tem que ter um controle desses documentos, desses registros, para que você possa garantir a efetividade de que aquela atividade foi realizada de maneira adequada. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, no canal aqui do Diário do TST tem um vídeo falando sobre controle de documentos, elaboração de procedimentos. Dá uma passada lá e assiste, que é mais um conteúdo para agregar no seu conhecimento e no seu dia a dia. Então, gestão de documentos, extremamente importante para a área de saúde e segurança do trabalho. Eu costumo falar que tanto a área de qualidade quanto o meio ambiente e saúde e segurança do trabalho, eles são envolvidos com evidências. Tudo que a gente faz tem que ser evidenciado de alguma forma. Então, aqui citamos três exemplos aí de evidências de que o trabalho foi realizado ou deveria ser realizado de maneira adequada. Então, registros, controles e evidências desses documentos devem ser mantidos conforme a legislação, conforme o estatuto da empresa, se caso a legislação não falar nada sobre isso, mas é importante você ter toda essa parte de gestão de documentos. Falamos dos nossos empregadores e agora nós vamos falar dos nossos trabalhadores. O que nós, trabalhadores, que vamos realizar as atividades em altura, devemos nos atentar? Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre o trabalho em altura, inclusive procedimentos expedidos pelo empregador. Então, somos detentores do conhecimento da realização, como que a atividade é feita. Mas, para que ela seja feita, eu tenho que atender os requisitos legais e regulamentares desta norma, desta NR. Então, é muito importante, como trabalhador, cumprir isso de maneira adequada. E colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta norma. Quando a gente fala em colaborar com o empregador, eu digo ainda um pouquinho mais. Você vai cumprir os procedimentos, você vai olhar para a atividade, vai fazer o preenchimento da análise de risco, ou vai fazer a análise de risco, a permissão de trabalho. E quando ele fala colaborar, é transmitir o seu conhecimento com relação a essa atividade para o empregador. Como assim, Gustavo? Eu sou o detentor, eu sei, eu conheço como é que a atividade é realizada, eu fui treinado e fui capacitado, é o próximo tópico que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então eu conheço a fundo como
vai ser realizada essa atividade. E aí o empregador ele adota algumas medidas que vai gerar algum risco para mim. O que eu faço? Eu vou colaborar com o empregador. O que eu vou falar para ele? Vou mostrar para ele, vou dar um feedback, vou dar um retorno para ele de que aquela medida que ele está utilizando não é tão adequada quanto ele imagina. Posso melhorar essa atividade, tornando ela mais segura e mais saudável para a realização da mesma. Então é importante essa troca de informações entre o empregador e o empregado. Reforço, o empregador muitas vezes na figura do SESMIT e o próprio trabalhador. Então esta troca de informações, este alinhamento de situações é muito importante para a saúde e segurança de todos. Então, cabe a nós, trabalhadores que vamos executar as atividades em altura, dar um feedback, dar um retorno sobre aquelas medidas que estão sendo adotadas. Inclusive, em caso de melhoria contínua, né? Devido ao conhecimento, a que eu vivi, a minha experiência, eu vou lá e comunico, falo para o trabalhador, para o empregador, olha, vamos adotar esta medida em vez dessa, porque essa daqui é mais segura, vai eliminar tal risco, e aí você vai ter uma execução mais tranquila, uma execução de uma atividade mais adequada. Então, isso é muito importante, essa troca de informações, né? Então, mesmo no reconhecimento de risco, que inclusive tem conteúdo aí no canal também, a gente tem que, eu falo muito que não adianta o SESMIT simplesmente fazer o reconhecimento de risco lá na prancheta e não conversar com o operador da máquina. Essa conversa com o operador da máquina é muito importante para essa troca de informações. Muitos macetes, muitos detalhezinhos que o SESMIT às vezes não conhece, pode ser aplicado e pode ser evidenciado na hora de conversar com o operador da máquina, com quem está realizando a atividade. E por fim, zelar pela segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Vou olhar para mim, vou olhar para a minha execução da minha atividade, mas também vou olhar para todos que estão ali ao meu redor. O que eu posso contribuir, o que eu posso garantir que as outras pessoas que estão ali por algum motivo circulando, por algum motivo estão executando atividade comigo, pode acontecer, né? Então vou ter este cuidado. Tô subindo, tô com um cinto de ferramentas. Como é que tá esse cinto de ferramentas? Todas as ferramentas estão seguras? Estão dentro de uma mala? Como é que essa mala está sendo elevada e tudo mais? Isso são os cuidados que a gente tem que ter e os cuidados que nós devemos ter durante a realização de qualquer atividade, né? Ele reforça que na atividade em altura, por conta de ser algo mais perigoso, mas a gente tem que olhar para isso de uma forma geral. E para fazer tudo isso e para acontecer tudo isso, nós precisamos de capacitação e treinamento. E aqui ele vai falar que a norma vai trazer para a gente que considera o trabalhador capacitado para o trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado a treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas, cujo conteúdo programático deve no mínimo, incluir. Então, eu só posso realizar alguma atividade em altura a partir do momento que eu fui treinado, eu fui capacitado para isso. No mínimo 8 horas com conteúdo sobre as normas regulamentadoras, a análise de riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e as medidas de prevenção, sistemas e equipamentos e procedimentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso, acidentes típicos de trabalho em altura e condutas em situações de emergência, incluindo noções e técnicas de resgates e primeiros socorros. Então, prestem atenção, dê uma olhada, né? Eu vou olhar para este treinamento e para esta capacitação de 8 horas, onde eu vou simular um trabalho em altura, mais ou menos isso que a norma está dizendo, quando ela diz num treinamento teórico e prático, eu vou simular isso num trabalho, numa atividade prática, percorrendo todos estes itens. É muito importante você, na hora que você for realizar
ou contratar a empresa para fazer essa capacitação, esse treinamento, observar nestas situações, né? Ah, mas eu só vou ter outra parte teórica, não funciona, né? Ah, mas eu já tenho experiência, já fiz 4, 5 vezes este, este treinamento. Ok, sem problema nenhum, mas você vai ter que rever isto sempre. Você vai ter que rever isto sempre. Então é importante olhar para esses treinamentos, para a pessoa que for ministrar esse treinamento, com relação ao conteúdo programático. Inclusive, é até interessante, né? A norma não fala, mas você pode realizar, por exemplo, este simulado dentro da sua própria empresa, né? Você contrata um profissional para fazer o treinamento de trabalho em altura na sua empresa e aí você faz toda essa parte teórica e prática dentro da própria organização, seguindo aí o conteúdo programático que a norma traz para a gente. Seguindo a parte de capacitação e treinamento, ele vai trazer, tem uma série de coisas que foram revogadas. O treinamento periódico deve ser bienal, com carga horária mínima de 8 horas, e esse conteúdo deve ser definido pelo empregador. Então, o primeiro curso, a primeira capacitação, ele fala daquele conteúdo programático. Depois de 2 anos, a gente vai rever esta situação. Então, você vai recapacitar o trabalhador, você vai recapacitar os seus trabalhadores com relação à altura. Quando a gente está recapacitando, a norma ela abre um pouquinho para a gente, para dizer, olha, tudo bem, eu sei que você está recapacitando o seu colaborador e você pode definir o conteúdo programático. O que eu digo para vocês aqui é uma opinião minha, que é um pouquinho complicado, né? Você tem que ter um profissional ali bem centrado, que conhece bem as atividades da organização, para que você possa mexer nesse conteúdo programático. O ideal seria que mantivesse todos os itens lá do começo da capacitação, do primeiro treinamento, né? Rever toda a parte de sistemas de ancoragem, rever toda a parte prática, rever toda os EPIs e EPCs, condições de uso, os treinamentos com relação à legislação. Eu acho que isso é importante. Então aqui cabe uma análise no caso de recapacitação, né? Na hora que você está renovando a validade daquele certificado, daquele treinamento bienalmente. Seguindo em frente, o treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de um profissional qualificado em saúde e segurança, em segurança do trabalho. Então, qualquer pessoa pode ministrar um curso de NR35? Pode, né? Se ele comprovar que ele tem experiência, né, que ele tem proficiência, que ele tem vivência com relação à atividade em altura e que deve estar sobre a responsabilidade de um profissional qualificado em segurança do trabalho. Ele não diz aqui se é engenheiro, se é técnico em segurança do trabalho, mas a gente sabe que o engenheiro ele tem uma responsabilidade maior sobre esses assuntos, mas também o técnico em segurança do trabalho também é um profissional qualificado nesta situação, neste item que ele está trazendo para nós. Então é importante você salientar e você verificar quem é o profissional, qual é a proficiência dele, qual é a experiência dele com relação a trabalho em altura para poder aquele, ministrar aquele curso, aquele treinamento desta atividade. E com isso a gente encerra essa parte de responsabilidades do trabalhador, responsabilidades do empregador e treinamento e capacitação, ressaltando que é uma atividade de risco, então devemos ter uma atenção com relação a essas atividades, obedecer os procedimentos, se não existe, elaborar esses procedimentos,
identificar quais são as responsabilidades e autoridades de cada um dentro da realização da atividade em altura, olhar para as atividades rotineiras e não rotineiras, e aí, junto com a capacitação, as atividades em caso de emergência nesse trabalho realizado em altura. E é importante a gente fechar o nosso assunto de hoje com um link, né? O trabalho em altura está totalmente linkado com o nosso programa de gerenciamento de risco, com o nosso gerenciamento de risco ocupacional e com o seu inventário de riscos. Então, se você está elaborando o seu programa de gerenciamento de riscos, se você está fazendo a avaliação do seu inventário de riscos, olhe para as atividades realizadas em altura, mesmo que elas não sejam rotineiras. Isso é importante. Quando a gente falar de gerenciamento de risco ocupacional e de inventário de riscos, olhe não só para as atividades que são realizadas diariamente, que são as atividades rotineiras. Olhe também para as atividades que são realizadas de maneira não rotineiras, né? As atividades eventuais. E aqui ainda coloco para vocês, sua empresa, por exemplo, não tem profissional para realizar trabalho em altura. Você contrata um prestador de serviço para realizar essa atividade. Coloque isso também dentro do seu inventário de risco, coloque isso também dentro do seu programa de gerenciamento de risco, para você se atentar que na hora que você for contratar um profissional, você for contratar uma empresa para realizar esse tipo de atividade, você cobrar dessa empresa tudo que está escrito dentro desta NR, lembrando que a empresa contratada é corresponsável com a empresa contratante é corresponsável com a empresa contratada no caso aconteça algum acidente na realização dessas atividades, entre outras. Bom, eu fico por aqui. Não esqueça, né? Curta o vídeo, compartilhe e comente. Seu comentário é muito importante para que a gente possa crescer e melhorar esses conteúdos, e compartilhe aí com seus amigos, companheiros de trabalho, com quem realmente precisa ter conhecimento referente a esta NR, a este assunto. Um grande abraço e a gente se encontra pelos próximos vídeos.